Doutor Vítor Ramalho, bom dia. Muito obrigado por esta entrevista para a Vida Mundial. Primeira pergunta que eu lhe colocava era, quase 50 anos depois do 25 de Abril, que balanço faz da situação do país? Do meu ponto de vista, o 25 de Abril era inexorável. O país estava numa contradição insanável. Vivíamos numa ditadura, mas, sobretudo, tinha a contradição da guerra colonial. E os ventos da história conduziram a que a guerra colonial fosse o motor que conduziu à libertação do país. Tivemos vários momentos desde o 25 de Abril até agora. Desde logo, nós não nos podemos esquecer que vivíamos num mundo bipolar, com antagonismo a nível internacional entre os Estados Unidos da América, que eram a principal potência e uma potência moderna, e a ex-União Soviética. Esse mundo bipolar transportou guerras quentes para a África, enquanto na Europa se vivia uma guerra fria. Essa guerra fria na Europa coincidiu com a ocorrência de 25 de Abril e houve tentativas, não podemos iludir, da hegemonização de movimentos totalitários, de sinal contrário àquele que experimentávamos durante a ditadura, que felizmente Mário Soares, e eu enalteço a figura dele, teve um papel relevantíssimo para a restauração da liberdade no país. E conseguiu, por efeito disso, concretizar o reconhecimento de uma Constituição progressista, aberta, respeitadora das liberdades. Nessa altura, a mercê destes condicionalismos que já vinham atrás de um país atrasado, com o PREC, com o processo revolucionário em curso, que abalou as infraestruturas do país, a situação económico-financeira não foi fácil. E foi neste quadro que, após a Constituição, houve necessidade de criar mecanismos para a reconquista também de um desenvolvimento que fosse estável, e daí a primeira intervenção do Fundo Monetário Internacional, que mais tarde veio a ocorrer em 1983 e posteriormente, como é sabido, já nos anos em 2015, aliás, um pouco antes, com Sócrates, também a terceira intervenção. Portanto, o 25 de Abril reconquistou a liberdade, isto é um bem fundamental, recriou condições para o desenvolvimento, teve avanços e recuos, e neste momento nós estamos a viver num período bastante complexo, à escala planetária, de que vai resultar necessariamente uma alteração geoestratégica, um pouco com a deslocação da situação central para o Indo-Pacífico e um pouco, como estamos a ver, a adaptação dos espaços regionais como a União Europeia à nova realidade. Não é fácil o momento que estamos a viver, é bastante complexo. Eu estou convencido, até porque a incerteza das pessoas hoje é uma realidade, a insegurança no próprio futuro, as consequências dos jovens que não veem possibilidades de continuarem no país em termos de salários, a própria situação da habitação. Quando se fala da habitação, fala-se na ausência de habitação, o problema grave da educação, o problema da administração pública em geral e dos serviços que presta, e, portanto, nós temos que saber responder a este quadro e, em simultâneo, ter uma política externa de reafirmação do nosso país. Há debilidades muito grandes, que eu deteto, a este nível. Como sabe, eu sou militante do Partido Socialista e vejo com preocupação o futuro. E acho, para terminar, que esta situação futura, a alternativa está no próprio Partido Socialista, mas num Partido Socialista que conceba uma estratégia de futuro, que não seja uma gestão abolina a curto prazo, pragmática, sem sentido de marcha, que leva a contradições que as pessoas depois não percebem e que, sobretudo, não conduz à governamentalização do partido. Portanto, há um problema orgânico no Partido Socialista e há um problema de projeto. Numa altura em que vamos comemorar 50 anos de 25 de Abril, é necessário que os militantes, de alguma maneira, deem um contributo nesta lógica.
admitindo que a alternativa ao que existe é do Partido Socialista, mas um Partido Socialista com ideário, o retorno ao mesmo através do diverso, porque o mundo é outro. Muito obrigado. Nasceu em África, mais precisamente em Angola. Continua a pensar que a lusofonia tem futuro? Continuo, e cada vez mais. O problema é que a esse nível tem havido um debilitamento da estratégia do país, o que não concorre também para o reforço da estratégia dos demais países de língua oficial portuguesa. Eu comecei por dizer que há aqui uma nova realidade geoestratégica que está em erupção. Nós vivemos hoje num mundo multipolar, os BRICS por um lado, a própria posição da China por outro, a tentativa de afirmação competitiva dos Estados Unidos da América com a própria China, e tudo isto vai reconfigurar uma nova realidade mundial. Ora bem, porque é que eu acredito na lusofonia? Porque a lusofonia é constituída por países que falam uma das línguas mais faladas do mundo, que tem uma expressão importante ao nível do Atlântico Sul, é a primeira, que é das mais utilizadas nas redes sociais, que é a quarta ou a quinta a nível mundial e que é hoje um instrumento económico. Hoje é um instrumento económico. Quem percebeu isso foi a China, criando instrumentos em que esta realidade da língua ser um instrumento económico está presente. Quer isto dizer que os países de língua oficial portuguesa, nenhum dos quais tem capacidade de influenciar hegemonicamente qualquer outro país no mundo, mercê do seu próprio desenvolvimento económico, tem, contudo, condições de se aprofundarem mecanismos de afirmação cívica, cultural, económica, de ser um caso sério e de defesa própria. Todos fazem fronteira com o mar, é pelo mar que passam 95% dos bens transacionáveis à escala planetária. Isso é uma riqueza enorme, para além da própria riqueza que representa o mar, e está muito para além da riqueza da pesca. Se for aproveitado essa realidade, nós conduziríamos a uma ideia que é uma ideia relevante do ponto de vista do mundo atual, porque possibilitaria o conhecimento destes países através do turismo, criando-se uma empresa que fosse com transatlânticos, basta um, que conduzisse a que os nossos povos conhecessem os demais povos situados em continentes diversificados, por exemplo, na Ásia, na África, na América Latina. Estou-lhe a dar apenas dois exemplos. Por outro lado, a nossa cultura é uma cultura comum, verdadeiramente impressionante. Basta dizer que praticamente todas as músicas nasceram do mesmo espaço do cruzar das culturas, como é o caso da morna, do fado, do semba, e isso concorre também muito para o conhecimento do que somos, à escala planetária. Isto não é uma questão menor, e por outro lado concorre também para a afirmação da nossa própria cultura, da cultura de todos. Portanto, eu sou defensor muito sério desta questão. Não tem havido estratégia, porque se houvesse, compreenderíamos a importância que temos, todos os nossos povos, para influenciar a própria União Europeia. Desde logo, na América Latina, em que as línguas faladas são o português e o castelhano, e no português o Brasil, e depois o que representam os países africanos de língua portuguesa. Esta conjugação, América Latina, África, através dos países ibéricos, Espanha e Portugal, que devem aprofundar os seus conhecimentos, evidentemente que são os países interlocutores por natureza desta realidade da América Latina e de África. Isso não está a ser feito. Não está a ser feito com consequência, não está a ser feito com estratégia. E, portanto, vejo também aqui com grande preocupação, porque falta, para além das respostas pragmáticas, comecei por dizer, um enquadramento político sério daquilo que é o rumo de marcha do país. Muito obrigado. Referiu o Dr. Mário Soares, com quem trabalhou durante muitos anos. Acha que o seu pensamento, Mário Soares, contemplava um pé na Europa e um pé na América Latina e em África, como acabou de referir? E ele sempre o afirmou. Vamos lá ver. O Mário Soares sempre disse que o retorno à Europa
resultado da reconquista da liberdade, era um princípio, mas não um fim da ação que tínhamos que desenvolver à escala global. E cuidou muito disso. Desde logo, foi ele que em São Luís do Maranhão, com Sarney, sobretudo, mas também com José Aparecido de Oliveira, que é uma pessoa que nós devemos ter sempre muito presente pelo peso que teve e tem na lusofonia. Ainda agora há um prémio José Aparecido de Oliveira para, no fundo, homenagear as principais personalidades que se dedicaram e dedicam ao quadro da lusofonia. Mas foi Mário Soares com o Sarney e com José Aparecido de Oliveira que deram o pontapé de saída para a criação do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que foi o embrião da CPLP, de tal maneira que depois dessa iniciativa em São Luís de Maranhão, pouco tempo depois, aqui em Portugal, com o presidente Jorge Sampaio, se veio a formalizar a CPLP. Portanto, esta realidade esteve sempre presente no espírito e no pensamento político de Mário Soares, que aliás é uma personalidade que hoje em dia está, a meu ver, intencional ou não, um pouco esquecida. Não se vê nenhuma ação, e isso compete ao Partido Socialista sobretudo, para relevar os momentos determinantes do contributo que ele deu, que foram intraduzíveis. Eu falo no papel anterior ao 25 de Abril, falo no que foi a reconquista da liberdade em Lisboa, daquele caudal imenso de gente que no Instituto Superior Técnico e na Fonte Luminosa teve, o papel que a seguir teve na reconquista também do estabelecimento de governos constitucionais estáveis, o papel que ele teve enormíssimo na integração de homens e partidos que não pensavam como ele, mas que eram indispensáveis à democracia. E tudo isto conduziu que por ação estratégica do Dr. Mário Soares não tivesse havido, durante a vida dele, surgido nenhum partido de extrema-direita com assento no Parlamento. E isso correspondeu a uma estratégia clara dele. Poderia desenvolver este tempo, mas não teremos possibilidades pelas limitações existentes. Muito bem. A reeleição do presidente Lula abre portas para o fortalecimento das relações luso-brasileiras? Abre muitíssimas. Eu diria que o Brasil está de volta no quadro internacional. E abre muitíssimas porque o predecessor, Bolsonaro, foi uma personalidade que não teve nenhum contributo para esse fortalecimento da lusofonia. A meu ver, em prejuízo do Brasil. O Brasil é um país que faz parte dos BRICS, tem uma dimensão e potencialidades económicas intraduzíveis e, portanto, é natural, ou seria natural, que julgasse uma cartada mais enquadradora daquilo que pode vir a ser no futuro. Mas antes de Bolsonaro, com Dilma, não houve uma ação que reforçasse este quadro. Mas com Bolsonaro, sim. Bolsonaro teve a preocupação, desde a primeira hora, de escolher, logo nos 2 mandatos que fez, antes deste, um homem que é um profundo conhecedor da África e um sociólogo de nível mundial, Celso Amorim, que no gabinete concebeu a necessidade do contacto do Brasil com a África ser muito próximo. Lula visitou, eu não quero estar aqui a exagerar, mas mais de 40 países em todo o mundo, e parte deles em África, e por várias vezes, abriu embaixadas do Brasil em vários países também de África, teve uma ideia avançada relativamente às cimeiras ibero-americanas, que já existiam antes dele, mas procurou dar um relevo maior,
porque é também um dado muitíssimo importante. Nós não podemos desvalorizar, Portugal, estas cimeiras ibero-americanas. Porquê? Porque são cimeiras que permitem o conhecimento da realidade dos dois países ibéricos. Eu sou, como a generalidade dos portugueses e a generalidade dos espanhóis, contra qualquer ação estratégica da conjugação dos dois países num quadro político federativo ou confederativo. E, portanto, afasto completamente essa ideia. Embora, historicamente, como sabe, desde os vencidos da vida, alguns, ao próprio Fernando Pessoa, para não falar no integralismo lusitano com António Sardinha, tinham essa concepção. Hoje isso está ultrapassado, completamente ultrapassado, mas começa a haver em Espanha estudiosos interessantes e com publicações de valia sobre o novo iberismo, que é a necessidade de nós compatibilizarmos a identidade de cada um dos nossos países com o aprofundamento entre os dois, exatamente para podermos, do ponto de vista internacional, julgar de uma forma articulada para beneficiarmos dessa forma de agir, os demais países de língua portuguesa também beneficiarem e, sobretudo, a própria União Europeia. Portanto, a esse nível, é útil que me tenha feito a pergunta, porque em Portugal isso é muito pouco estudado neste momento, ao contrário do que começa a suceder em Espanha. E temos que o fazer, debater. Aliás, eu verifico que a elite portuguesa, fruto do quadro em que estamos a viver, é uma elite débil, fraca, que não é chamada para os grandes desafios que o país tem, e tendo embora grandes personalidades com visões diferenciadas que poderiam ser e deveriam ser chamados mais vezes a tomar posição. Porquê? Porque os desígnios nacionais que resultam das funções do Estado estão para além dos partidos e, portanto, os portugueses têm que encontrar formas de cooperação dentro destes desígnios nacionais e concorrer para que o país se afirme por essa via. Os partidos são muito importantes, como é evidente, mas os partidos não esgotam essa visão. Os partidos têm uma visão parcial, porque não representam a totalidade da nação, como é óbvio. E, portanto, isso é muito importante ser dinamizado e desenvolvido. Muito bem. A comunidade ibero-americana, em sua opinião e no seu todo, pode ser um dos parceiros, um dos protagonistas importantes da nova ordem mundial. Sim, pode e deve, mas para isso tem que haver uma estratégia política, não pensar em pequenino, não resolver as questões em termos do pragmatismo com uma visão abolina à vista da costa. E vamos ser claros nisso, isso não está a ocorrer. Não está a ocorrer no partido do governo e não está a ocorrer nos partidos da oposição. E é por isso que as pessoas se interrogam, porque não vêm rumo de marcha. Não vem um rumo de marcha que esteja para além dos próprios partidos. Eu volto-lhe a repetir, é bom que o faça. Os partidos representam uma parte da nação. Têm que, naturalmente, conflituar do ponto de vista das ideias, da forma com que sustentam o ideário que de entender de cada um deve ser prevalecente no país, mas isso não anula, longe disso, diálogos entre eles. Por exemplo, eu fui completamente contrário à afirmação que o atual primeiro-ministro fez num período em que era necessário haver avanços para reformas e que o dirigente do PSD estava disponível para o fazer, dizer que se ele o fizesse e o Partido Socialista tinha que sair do governo porque havia ali uma linha vermelha. Isto não pode ser, porque dialogar com um partido que foi também um dos partidos principais da construção da democracia, obviamente é fundamental. E aqui não há linhas vermelhas, nem se podem utilizar estas expressões. Portanto, nós estamos a trabalhar à vista da costa. E isso é que é de temer. E, portanto, os problemas não são aprofundados.
Por exemplo, esta questão agora, só para terminar, da inflação dos bens alimentares. Não se teve em conta que também este mundo é um só e influencia todos os países. E as calamidades ao nível da seca, mas também das intempéries que ocorreram à escala planetária, afetaram seriamente em 2022, para além da Ucrânia, que aliás no meio disto até é residual o que vou falar, afetaram o sistema produtivo agrícola fortemente. A China, por exemplo, que produzia 90% do que autoconsome, passou a produzir 30%. Os Estados Unidos tiveram também uma queda monumental e são o principal produtor mundial de alimentos. Portanto, o que é que se espera? Que quando a produção cai por efeito de dados naturais de forma drástica a seguir, fica tudo na mesma. Não fica. E, portanto, por mais que se façam tentativas de acomodar preços, isso não vai resultar. Como não vai resultar, como é evidente porque não houve estratégia, o problema da habitação. Isso tem que ser dito, porque se construíam 900 mil casas há poucos anos atrás e agora constroem 100 mil por ano. Portanto, é uma diferença abismal. Portanto, como se chegou a um beco sem saída, agora procurou-se onde tamancar as coisas porque não se pensou no que se devia na altura própria. Eu digo-lhe isto pelo seguinte, porque os desígnios nacionais são o decisivo no momento histórico que estamos a viver. É preciso pensar a longo prazo, não é no imediato apenas. Porque as pessoas depois têm que ter respostas aos empregos quando são jovens, preparam-se para esse efeito, não podem ter salários baixos e, portanto, continuam a tê-los. Quando também para o problema da inflação e para ser resolvida, os salários têm que crescer. Agora, não há política de perceber-se como é que isso se faz. Porque só resolve o problema da inflação com crescimento de salários, não há outra maneira, no quadro que eu lhe estou aqui a descrever. Okay. Continuando este roteiro pelo papel de Portugal no mundo, Macau pode ter um papel importante? Pode jogar um papel importante? Pode e deve. Nós passámos há pouco tempo de um mundo unipolar para um mundo, de um mundo bipolar para um mundo unipolar e agora multipolar. Isso é óbvio, toda a gente que olha para o mundo vê que a China quer em 2050 ser a principal potência mundial. Se vai ser ou não, tenho dúvidas, as mais fundadas dúvidas, mas é verdade que tem essa ambição. Os Estados Unidos não querem perder, nem podem, a influência mundial que têm, que é a primeira potência mundial. Mas, quer dizer, começam a surgir agora países que se vão afirmar inexoravelmente neste quadro da multipolaridade, que é o caso da Índia, é o caso da África do Sul, é o caso do próprio Brasil, os BRICS. Portanto, neste quadro de tipo novo, a China, que quer ter uma influência mais profunda à escala global, o que é que fez? Percebeu, porque tem uma experiência milenar de vida, a experiência conta muito, enquanto país, ergueu Macau como a região administrativa especial de ligação com os países de língua oficial portuguesa. Bom, e o que é que fez? Não se limitou a dizer, bom, isto aqui é muito bonito, vamos criar aqui uma plataforma de ligação com os países de língua oficial portuguesa. Criou o Fórum de Macau, que é um fórum que foi dotado de muito dinheiro, uns milhões de dólares, para a cooperação das empresas macaenses com empresas dos países de língua oficial portuguesa em termos de entreajuda. E é por isso que neste momento este fórum tem essa missão. Mas não fez só isso. E nós às vezes estamos esquecidos desta realidade. O que é que a China fez? Criou o espaço da Grande Baía, que é descomunal em termos de geográficos e em termos populacionais, possibilitando que nessa zona da Grande Baía haja liberdade de circulação das empresas. Portanto, há aqui um espaço verdadeiramente impressionante em termos de dimensão, como a China, para se desenvolver e na experiência que tem histórica, consolidada, resolveu aceitar que os países mais desenvolvidos fossem levar as empresas mais significativas para a China, copiou, limitou-se a copiar, começou a ver e tal, isto vai dar bom resultado, e tornou-se uma empresa com tecnologia de ponta, desenvolvida,
e passou, de facto, a exportar aquilo que anteriormente nem se passava pela cabeça. Em 40 anos fez uma revolução. É verdade, em 40 anos. Portanto, sim, é importante. E Macau. Bom, a história de Macau é uma história que, ainda por cima, não levou, como Hong Kong, a fricções muito tensas de Portugal com a China. Pelo contrário, porque a relação foi uma relação relativamente pacífica em termos da sedimentação do território e da presença de Portugal. Estas potencialidades têm que ser aferidas, têm que ser vistas numa lógica, como eu digo, estratégica, porque na Ásia não é só Macau, é também Timor. E depois as diásporas que os nossos povos hoje têm no mundo, que são realmente fantásticas, inclusivamente já ao nível tecnológico. Nós vamos aos Estados Unidos da América, mesmo para concluir, é muito difícil que qualquer candidato a presidente não tenha de contar com a comunidade dos países de língua oficial portuguesa, que já é muito forte, sobretudo na Califórnia. E tem mesmo, e portanto há personalidades também que são personalidades de referência de origem portuguesa, que vivem nestes países, alguns senadores, outros com projeção regional, muitos deles com projeção nacional ao nível do Senado e por aí fora. Eu vou-lhe dar um exemplo. Também aí tem que haver estratégia. Um pequeno país como Israel, independentemente do juízo que possamos fazer, tem uma força no mundo que resulta da conjugação solidária das suas próprias diásporas no mundo. Eu podia-lhe citar uma série de exemplos de personalidades de referência com peso político, inclusivamente nos Estados Unidos, mas são tantas que nem vale a pena isolar uma ou outra. Mas, portanto, é neste quadro que eu acho que sim, Macau tem um papel muitíssimo importante neste quadro, mas integrado numa estratégia que seja perceptível, não pode ser na navegação à vista, de maneira nenhuma. Nós temos uma alma grande, uma grandeza de alma enorme, somos cidadãos do mundo, demos exemplos disso. A nossa história não pode ser renegada, a dimensão dela é uma coisa demasiado relevante para que seja ensinada nas escolas. E o que está a suceder até aqui nos programas do ensino nas escolas parece que são complexados, ninguém os assume de uma forma clara. Devemos ter orgulho na nossa história. Ok. Muito obrigado, Dr. Vítor Ramalho.